A paz do Senhor, irmãos e irmãs, Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. Hoje é um domingo especial, porque hoje nós estaremos participando do corpo e do sangue de Cristo. No final dessa reunião, dessa mensagem, nós estaremos ministrando a Santa Ceia, nós estaremos orando por você, pela sua família. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito no seu coração. Eu tenho certeza que Deus preparou para nós nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, eu não sei a hora que você está assistindo nessa mensagem, mas eu tenho certeza que Deus preparou algo do Espírito Santo para vocês. Amém? E a mensagem de hoje tem tudo a ver com aquilo que nós vivemos domingo passado, a Páscoa. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos lembrar dele, todas as vezes que nós nos reunirmos e participar do corpo e do sangue dele. A palavra do Senhor também diz que aquele que comer ou beber indignamente será culpado da morte de Cristo. E a palavra também diz, é por isso que tem muitas pessoas doentes, que morreram e fracas, espiritualmente falando. Se você quer saber mais sobre a Santa Ceia, assiste um vídeo que nós pregamos alguns meses atrás, que fala meu corpo, meu sangue, e uma outra mensagem que fala o sangue de Jesus e uma outra que diz a carne de Jesus. Lá você vai ter toda a explicação, nessas três mensagens, toda a explicação sobre o que é a Santa Ceia, o que ela significa, o que ela traz para nós, espiritualmente falando. Olha, são mensagens poderosíssimas e eu tenho certeza que vai trazer muita edificação para a sua vida espiritual. Amém? Então vamos para a mensagem de hoje, porque a mensagem de hoje tem tudo a ver com aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Vamos lá, Isaías 53, 4, 5, que diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, o que eu quero trazer para vocês neste domingo de Santa Ceia é realmente o significado dessa passagem. Jesus morreu na cruz por nós e ele diz aqui a palavra de Deus que o castigo, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas doenças, nossas enfermidades, elas foram levadas com Jesus. Mas por que elas ainda continuam na vida de muitas pessoas? Então, o título da mensagem hoje é Entendendo a Raiz da Enfermidade. Se Jesus levou as nossas enfermidades, se Jesus já levou as nossas doenças, por que ainda por que a maioria das pessoas ainda carregam enfermidades e doenças, sofrimentos? Quando eu falo enfermidade, eu não estou somente falando de enfermidade no corpo físico, mas também na alma, depressão, síndrome do pânico, enfermidade na vida financeira, enfermidade no seu convívio familiar, ou seja, uma incompatibilidade familiar e com os filhos. Então, filhos viciados em drogas. Então, a enfermidade, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Mas o próprio Jesus disse que ele levou todas as enfermidades. Mas ainda nós temos visto muitas pessoas vivendo uma vida de enfermidades, seja qual for a área da sua vida. E eu quero trazer esse entendimento para você, você que é uma pessoa de Deus, você que está na igreja e você também que não ouviu, mas você vai entender por que você sofre. Às vezes as pessoas a palavra do Senhor diz lá em Oséias 4:6, o meu povo está sofrendo por falta de conhecimento. A palavra de Deus diz lá no Evangelho, erreis por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, o sacrifício de Jesus não foi em vão.
Ele trouxe o poder, Ele nos deu o poder agora para lutarmos contra todas essas enfermidades. Agora, o que está acontecendo? Vamos lá? Primeira coisa, o nosso espírito e nossa alma tem grande influência em nosso corpo. A primeira coisa que vocês devem entender é isso, que o nosso espírito e a nossa alma, que são as duas partes do mundo espiritual, tem muita influência no nosso mundo físico e também no nosso corpo. Outra coisa, o mundo e as filosofias têm entendido que uma mente saudável produz um corpo saudável. Correto. Se você tem uma mente saudável, o seu corpo ele não vai sofrer, a sua vida vai ser diferenciada. Mas e para transformar essa mente saudável? E o que é uma mente saudável? Né? Como é que nós ativamos essa mente saudável? Nós temos visto aí muitos ajudadores, né? Ou seja, nós vemos psicólogos, nós vemos aí terapeutas, coach, tentando ativar essa mente sadia para que a vida dessa pessoa ela venha ter êxito, venha ter crescimento e a pessoa possa alcançar seus objetivos. Veja, é uma maneira, é uma ferramenta, mas da alma. E nós já vimos aqui que a alma, ela busca somente o conhecimento deste mundo. E em muitas áreas da sua vida vai ser ineficaz, não vai ter nenhuma eficácia, não vai ter nenhum resultado para quem está procurando nessas coisas. Quando eu falei agora há pouco, é o nosso espírito e nossa alma influencia a nossa natureza humana. Então Jesus, quando ele morre na cruz, ele morre para destruir a maldição no mundo espiritual. Porque tudo vem do mundo espiritual. Então quando ele quebra, através do seu sacrifício, nós aprendemos agora a verdade, conhecemos a verdade, e essa verdade ela vai transformar a nossa alma e aí sim o nosso corpo, a nossa vida, ela vai viver uma vida diferenciada. Por isso que o Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Não é uma vida qualquer. Eu não estou falando aqui de prosperidade financeira. Claro que não é errado, porque a Bíblia diz que o Senhor se fez pobre para nos tornar rico. Se o Senhor é teu pastor, o Senhor diz que nada vai te faltar. E muitos mais versículos da Bíblia, promessas que o Senhor nos dá. Um deles é o Senhor ama a sua prosperidade. Então, o que acontece? Acontece também que a nova era, né, aliás, mas como obter essa mente saudável? Como eu disse, e o espírito? A nova era procura harmonizar o corpo ao universo e não somente a Deus. Então, se você for hoje esses ensinamentos, né, que nós temos visto muito aí, principalmente em coach, principalmente em psicologia, eles têm uma linhagem muito grande ligada à nova era. A nova era é um sistema, não posso até dizer, não religioso, que você não, ela está em muitas áreas, energização, mentalização, todos esses princípios, pessoas que querem, abraça uma árvore, né? Pensamentos positivos, não fale palavras negativas. Então tudo isso daí são um ensinamento de nova era que tem várias ramificações que não tem trazido resultado. Alguns, às vezes, em certas áreas, pouquíssimas coisas, mas no fundo, existe uma coisa que isso nunca vai trazer para eles, que é a felicidade, que é a alegria de ter Jesus. Porque Jesus vai operar somente no espírito, não na alma. Então, como que ativar isso? Então, a nova era faz com que o cosmo, né, o universo, seja o seu Deus. Então, ela substitui, olha, ligar a sua alma na natureza, no cosmo, no universo, aí você vai conseguir mudar a sua alma e a sua alma vai produzir coisas boas para o seu corpo e para a sua vida. Isso é uma enganação, porque não é isso que a palavra de Deus diz. Existem as filosofias também orientais.
as religiões orientais. Diz que existe uma relação entre o espírito e o corpo, né? E a alma. As religiões orientais, ela ensina que você tem que mudar o espírito para que o espírito mude o seu corpo. Mas nós sabemos que tudo que vem do espírito primeiro passa pela alma. Veja, a nova era nega o espírito. E as religiões orientais nega quem? Nega a alma. Então veja que falta, mas a palavra de Deus diz que nós somos formados de corpo, espírito e alma. Então como fazer com que as coisas aconteçam? Nós temos que entender o que aconteceu lá na cruz, quando Jesus morreu na cruz por nós. Então hoje amaranhado, por exemplo, a idolatria. A idolatria é uma outra maneira de tirar Deus. É a alma, o objeto, né? Não é mais... Jesus é espírito. A palavra do Senhor diz que Jesus foi para o céu e deixou o espírito dele no meio de nós. Mas quando você tem uma idolatria, ou seja, um outro Deus, seja lá qual for, uma imagem, um amuleto, campanhas, né, de sal, campanhas de abre caminho, de caverna de Adulão, de pão ungido, de água, isso são todos amuletos espirituais, vamos assim dizer, amuletos físicos, onde as pessoas depositam a sua fé para alcançar, para mudar a sua alma. Creio que muitos conseguem, né? Mas lembre-se, não está vindo do Espírito. Aquela mulher que tinha fluxo de sangue, ela disse, basta eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. E ela conseguiu. Mas Jesus imediatamente se vira no meio da multidão e diz, quem eu curei? Quem que eu libertei? Ele não conhecia a pessoa a quem havia saído virtude, porque ela obteve fé. E ela veio, contou toda a verdade para ele, se prostrou diante dele, e ele disse, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Agora você é filha. Ou seja, que adianta você receber algo e não ter Deus? Porque a palavra do Senhor diz também lá em Efésios 1:3 que todas as bênçãos já foram conquistadas em Cristo Jesus. Todas as bênçãos já estão tudo aí. Mas o que eu faço para ativar essas bênçãos na minha vida? Eu tenho que usar a minha fé. E a fé vem por onde? Por dar ouvido à palavra do Senhor. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas vamos entender isso. Então veja, se nós não ativarmos o nosso espírito pela palavra, a nossa alma vai entender de forma errada. Pode até em algumas circunstâncias alcançar algumas coisas. Mas uma coisa eu tenho certeza que essa pessoa não vai alcançar: a quebra de iniquidade e a sua salvação. É impossível uma pessoa alcançar a salvação sendo que ela está depositando a sua fé, sendo que ela está tentando ativar, né, o seu ser de forma errada, através de religiões, através da idolatria, através de outros deuses. Sem mim não podeis fazer coisa alguma. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim, disse Jesus. Voltando aqui, a verdade. Quando o nosso espírito se une a Deus, terá a supremacia sobre o nosso corpo. Então, o segredo é esse. É você unir o espírito nosso, o teu espírito com o espírito de Deus. Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Por que essa importância do meu espírito unir com o Espírito de Deus? Porque lembre-se daquela mensagem que quando nós nascemos, o nosso espírito, por causa do pecado, ele fica adormecido, certas áreas fica adormecido por causa do pecado, por causa da iniquidade dos pais. Nós já vimos na mensagem anterior, né, que nós falamos aqui domingo passado. Então o que acontece? Quando a palavra de Deus, quando nós aceitamos a Jesus, o sacrifício de Jesus, porque Ele morreu na cruz para nos dar direito a termos Jesus na nossa vida. Quem é Jesus? A Bíblia diz, Jesus é a palavra de Deus. Então quando nós começamos a entender a palavra,
A palavra ela vai mudando o nosso espírito. Então, por isso, o meu espírito se unir com o Espírito de Deus, porque dentro da palavra tem o Espírito, tem vida. Quando a palavra do Senhor disse Deus, haja céu, haja terra, e tudo foi seguido. Por quê? Porque façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e soprou ali o Espírito, soprou a vida em Adão. Então, a palavra do Senhor tem vida. A palavra do Senhor se cumpre. O Senhor diz que toda palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia. Antes ela vai se cumprir para aquilo que ele designou. Então, aqui, a verdade é essa, que o nosso espírito precisa se unir com o Espírito de Deus. E aí o que acontece? O nosso espírito passa a comandar o nosso ser. Quando nós conhecemos a verdade, que é Jesus, nós conhecemos Ele aonde? No nosso espírito, porque na nossa mente não adianta. Todos aqueles que conhecem a palavra de Deus mentalmente, quando vem um problema, uma dificuldade, ele abaixa a cabeça, ele fica com medo, ele desiste, ele vai procurar uma opção. Lembre-se, a opção sempre é do diabo. Quando Jesus foi tentado, estava com fome, o diabo deu uma opção para ele. Não tem outra opção. O Senhor Jesus, não, eu vou comer daquilo que a palavra de Deus me der. Aí ele deu uma outra opção, falou, não, está escrito, só adorará o Senhor Deus. E deu uma outra opção, e assim vai. O diabo sempre está dando uma opção fora da palavra de Deus. Tem gente que chega ao cúmulo de dizer que a palavra de Deus não é completa, que nós temos sim alguns ensinamentos fora que podemos acrescentar. Isso é mentira, isso é um falso profeta que fala isso. Nada fora a palavra de Deus tem tudo, mas o que acontece é que as pessoas não têm o espírito unido com o Espírito de Deus. Tem a alma querendo ouvir Deus, e Deus não fala na alma. Quem fala na alma é a carne, porque a alma ela está ligada no mundo físico, mas ela também ouve o Espírito. Mas quando que ela ouve o Espírito? Quando a palavra entra, né? Quando você aceita a palavra do coração, quando você decide, livre-arbítrio. Você tem que decidir pela palavra de Deus. Uma situação está dizendo assim, mas a palavra de Deus está dizendo assim. Por exemplo, teu casamento está ruim. Vem a palavra do mundo, divorcia. Mas a palavra do Senhor diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Então aí, qual é a decisão sua? Qual é a palavra que você vai ficar? Com aquela que está no mundo ou com aquela que está escrita? Então, diante de uma situação adversa, você tem que mostrar. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E ela vem por onde? Por dar ouvido à palavra do Senhor. Nós vamos ver também isso. A fonte que abastece o nosso espírito é o Espírito de Deus. 1 de João, capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então, hoje nós temos visto o seguinte, essas filosofias que eu estava até dizendo agora, ela torna o homem o seu Deus. O que você decide, eu só posso decidir segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Se eu pedir qualquer coisa segundo a palavra, a vontade de Deus, agora não é segundo a minha vontade, não é segundo os meus desejos. O próprio Senhor diz, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os seus caminhos não são os seus caminhos. Quando o próprio Senhor Jesus ele ensinou o Pai Nosso, ele disse que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então, não é o que eu apenas desejo. Nós desejamos um monte de coisa. Mas não adianta você ficar desejando uma coisa que Deus ainda não permitiu que você tenha. Mas Deus está dizendo, não, você talvez não esteja nem preparado para aquilo. Vou dar um exemplo aqui que eu sempre falo. Tem gente que fica desejando um carro, fica desejando um carro, quero um carro, Deus me dá um carro. Não é que Deus não quer te dar um carro. Você já tirou a carta? Você sabe dirigir? Às vezes a pessoa nem sabe dirigir. Às vezes nem tem idade para dirigir. E aí está tentando, jovens, né? Fica pegando o carro escondido do pai e assim por diante.
Então veja, Deus não vai dar algo para nós que está fora da lei, que está fora da palavra dele. Ele diz: sujeitai-vos a todas as autoridades. Deus não vai dar algo para você que você não está capacitado. Nem todos aqueles que fazem faculdades de engenharia viram engenheiro. São poucos. Nem todos aqueles que fazem uma faculdade de direito viram advogado. Então, nem todos aqueles que pedem algo para Deus vai receber. Por quê? Porque não está pedindo, não estão preparados para aquilo que Deus quer que ele esteja. Olha o que diz a palavra do Senhor também, lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Todo mundo conhece. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, o que acontece? A fé que está lá no Espírito, que ativa o Espírito, ela só virá por você estar dando ouvido à palavra de Deus. Não a escrita, a Logos. A Logos é aquela que você lê, mas sim a rema, a palavra revelada. E a palavra revelada, ela é direta no teu espírito. Às vezes a pessoa pega um versículo e diz lá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas está faltando tudo. Uma vez eu ouvi essa história de vários pastores, então eu creio que é verdade, que um senhor foi para a igreja, fez uma campanha lá na igreja dele, tinha na igreja de campanha e tal, e o pastor disse: olha, se você der essa oferta na igreja, amanhã você vai ganhar um carro zero que deseja o teu coração. O cara foi lá, obedeceu o pastor, mas isso não está escrito na palavra, isso aí foi a invenção do pastor. E por quê? Porque não se faz um voto por interesse, nunca. O voto é feito quando Deus te pede, não quando você tem interesse, primeira coisa, de algo. E aí, o que aconteceu? Ele fez o voto, orou na igreja, na segunda-feira de manhã foi lá e abriu a concessionária, sentou na mesa, na cadeira lá e falou: ó, eu vim, o que o senhor pôs? Não, senhor, veio lá as pessoas que trabalham lá na concessionária. Pois não, senhor, o senhor deseja alguma coisa? Ah, eu vim buscar o meu carro. Ah, sim, tal, tá tudo, não, tá tudo certo. Aí esperaram, tal, e tem um tempo lá de atendimento, e o pessoal, os funcionários, viram que ele não estava, não acontecia nada. Mas o senhor falou com quem aqui? Não, tá tudo certo, eu estou esperando o meu carro. Aí esperaram mais um tempo, vieram lá falar com o senhor, falou: ô, senhor, me desculpa, mas qual é o teu carro, onde o senhor deu entrar? Não, é o que Deus mandou eu vir buscar aqui hoje. E eu não saio daqui sem o meu carro, porque Deus falou que vai me dar. Ontem eu estava na igreja, eu cumpri a minha parte, agora Deus vai me dar o meu carro. Eu vim aqui buscar o meu carro do meu sonho. Eu fiz o pedido para Deus, eu só sei que ele saiu lá com a polícia, porque teve que chamar a polícia, porque o cara não queria sair de lá. Então veja a que ponto as pessoas chegam por serem enganadas e por não conhecer o que é realmente a palavra, o que é o Espírito. Ele entendeu na alma, porque ele fez uma barganha. Deus não faz barganha. A palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor diz aí também em Mateus 6, por que você está preocupado com o que vai comer, que vai beber? Quem se preocupa são os religiosos. É só buscar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Não, as pessoas estão buscando as coisas. É ensinado a buscar coisas, não é ensinado a buscar aquilo que a palavra de Deus diz. E é por isso que o povo sofre. O povo sofre por falta de conhecimento. E a respeito de enfermidade é a mesma coisa. Quando você está enfrentando uma enfermidade, seja ela qual for, em qual área da sua vida, financeira, física, pode ser a pior enfermidade da sua vida. A palavra de Deus é o remédio para ela. Mas a palavra que Deus fala com você, a que entra no teu espírito. Vamos mais adiante? A fonte de poder de transformação para o bem vem do reino. Agora, a fonte de poder de transformação para o mal vem do reino das trevas. Então, veja, existem duas fontes de poder, de transformação de vidas.
A que causa a bênção, a que causa o bem, vem do reino de Deus. Por isso que o Senhor diz, buscai o meu reino e minha justiça. Mas a sua mente, ela não busca, a fonte dela é o mundo. É as coisas do mundo, é o que os outros falam. É o que as pessoas, hoje pessoas muitas vão para a igreja buscar a palavra revelada, revelação. Não, ela não quer buscar Deus, ela quer que alguém fale aquilo que ela acha que está precisando. E aí o inimigo usa. Então, o que a fonte que destrói é todas aquelas informações, todas aquelas promessas, ainda que lhe pareçam boas. A palavra do Senhor diz que o diabo vem vestido de anjo de luz. O diabo é aquele que fala, vem vestido de coisas boas. Vem vestido, ele trabalha assim, coisa boa e coisa ruim. Ele infiltra no meio da palavra de Deus, né, uma palavra errada, um ensinamentozinho errado, aí contamina tudo. Porque não existe nada que se possa acrescentar. Aquele que tirar um tio ou acrescentar uma vírgula à palavra de Deus será lançado no inferno ou receberá enfermidades que está lá em Deuteronômio 28. Até outras mais. É por isso que muita gente está sofrendo. Porque tem acrescentado à palavra de Deus algo que Deus não mandou acrescentar. Basta uma palavra, disse aquele servo, disse o centurião para Jesus. Jesus falou, eu nunca vi um homem com tanta fé. É uma palavra só. Não precisamos estar aí preocupados. Uma palavra é suficiente para que mude a sua vida. Mas uma palavra que Deus fala no teu espírito. Não a palavra que você acha que foi Deus só porque você leu na Bíblia. E quantos estão desta maneira? Lê a Bíblia, abre a Bíblia e fala, não, Deus falou comigo. Será que foi Deus? O diabo também usou a Bíblia para falar com Jesus. Ou foi a sua mente que entendeu, achou que era Deus que falou com você? Como que eu sei que foi Deus que falou comigo? Vai chegar uma hora que você vai ter que mostrar para Deus a sua fé. Porque quanto mais você fala em Deus, busca em Deus, mais o diabo vai te perseguir. Nós estamos vendo aí, nós estamos passando por um problema muito grande no nosso país. Nós temos visto o que está causando aí, o que a política está fazendo, né? O pessoal de esquerda contra o nosso presidente, imprensa, né? Então, e o povo precisa abrir os olhos, né? Eu não posso falar muito aqui, porque esse vídeo é público, mas cuidado, nós precisamos abrir os olhos, fechando igreja, para que a igreja não se una. Não, mas está bom pela internet. Não, nós temos direito. Eles não estão cumprindo leis, o STF não está cumprindo. Nós temos uma cláusula Petro que diz que nos garante o culto, o lugar de culto é inviolável, não pode fechar. Nós podemos sim respeitar as normas, né, que eles estão impondo aí para nós, máscara, álcool gel, mas fora disso eles não podem mudar, mas mudar. Ou seja, eles estão acima da lei. Isso é muito grave. Vai acontecer. Espera que agora vai começar a explodir muitas coisas. Só que o povo não pode ficar parado. Orando, orando, orar e ação. Orar e ação. Se é o povo que é o dono desse país, não são eles. Não invertam, não deixam eles falarem que eles que mandam. Não, somos nós. O povo unido jamais será vencido. Isso é democracia. Mas voltando aqui então à palavra do Senhor. Então o que acontece? Nós temos visto todo esse inferno, né? Mas por quê? Porque as pessoas essa falta de palavra de Deus causa algo no nosso espírito e na nossa alma. Vamos entender isso? Como processa então uma enfermidade na vida das pessoas? Então como começa? Aprenda isso, o que eu vou mostrar. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 13. Então é um texto grande, mas nós vamos ler e vocês conhecem já, mas depois nós vamos falar dele. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio
do jardim e nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Veja, colocando uma outra palavra, uma outra opção. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, você passa a ser o seu Deus. Lembra que eu falei que as filosofias mostram com que você passa a ser o Deus da sua vida, o que você decide, o que você pensa. Então, Satanás sempre vai vir, toda vez que você ouvir uma pessoa falando para você, não, você pode mudar, não podemos nada. Eu posso naquele que me fortalece. Eu não posso sozinho, sem o Senhor eu não posso fazer coisa alguma, diz a palavra do Senhor. Voltando aqui, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ela atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhes disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Veja, ele não foi o culpado, foi a mulher que foi culpada, que Deus deu para ele. Começou a culpar Deus. Assim muitas vezes as pessoas fazem. Culpa Deus das suas derrotas. Vamos terminar aqui. Disse o homem, foi a mulher. Não, o Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então veja que a síndrome de Adão e Eva, que eu sempre chamo, é nunca achar que você não tem culpa. Irmãos, todos os problemas da nossa vida é porque nós decidimos coisa errada. Jesus levou as nossas iniquidades, ou porque nossos antepassados também decidiram fazer as coisas erradas. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Alguém escolheu desobedecer a palavra do Senhor. Alguém escolheu não fazer a vontade do Senhor. E quando isso acontece, a desobediência é a morte. A primeira coisa que veio para eles, a morte espiritual. Eles passaram a não ter mais o entendimento do mundo espiritual. Eles não tinham mais o conhecimento do mundo espiritual. Eles passaram, o espírito deles adormeceram naquele momento. Só a alma começou a viver. Eles começaram a ver as coisas no mundo físico. Eles só se viam através do mundo espiritual. E que mais? Então, quando o homem e a mulher perderam as suas vestes de imortalidade, porque eles não morriam, que era Jesus, a palavra que era proibida, né, o comer do fruto, nesse momento o espírito deles adormeceram e ficaram expostos às trevas. Então veja, quando eles desobedeceram a palavra do Senhor, eles perderam a imortalidade. E quem nos dá essa capa de imortalidade é aquela palavra que Deus fala para a gente. Então quando você tira a palavra da sua vida, você tira Jesus. E aí você fica vulnerável ao mundo. É o que aconteceu com Adão e Eva. Então, quando eles desobedeceram a palavra, o salário do pecado é a morte. Então, eles perderam a defesa deles. Assim é o nosso sistema imunológico. Quando nós não o alimentamos, quando nós não damos a ele o que ele precisa, ele fica fraco e todo inimigo, quando vem qualquer doença ou enfermidade, ataca o nosso sistema. Mas presta atenção nisso que eu estou falando. Jesus veio na cruz, morreu por nós, para nos devolver
a condição de nós vivermos novamente, de termos a vida com abundância. Ou seja, mas agora os sinais seguirão os que creem na palavra de Deus. Deus nos deu autoridade e poder novamente, como a de Adão e Eva, mas por nós não sermos perfeitos, nós nunca vamos chegar como Adão e Eva antes do pecado, só quando estivermos na glória. Mas enquanto estivermos aqui na terra, mas nós podemos nos aperfeiçoar dia a dia através da palavra. Então, quando eu me revisto de fé na palavra de Deus, eu estou me colocando o que dentro de mim? Eu estou colocando na minha vida o que? Eu estou depositando no meu ser o que? Eu estou ativando em mim o que? A imortalidade. Ou seja, a doença ela não pode mais me matar. O diabo é que vem matar, roubar e destruir. Porque que Adão, olha o que aconteceu aqui. E nesse momento, então, eles adormeceram e ficaram expostos às trevas. Viram um ser morto, literalmente, o Abel, seu filho. Então, a partir do momento que eles morreram, eles começaram a ver o que é a morte realmente. A primeira impressão que eles tiveram, o primeiro sentimento, o que eles sentiram, a primeira coisa que eles sentiram foi a morte espiritual, de ter medo e se distanciar de Deus, porque eles foram expulsos do Éden e eles passaram a viver neste mundo. Eles viam as coisas diferentes, eles viam através do mundo espiritual, através do espírito deles, mas o pecado amorteceu o espírito e eles começaram então a enxergar as coisas através da alma. E aí o que acontece? Logo, o filho Caim mata Abel. E eles viram o que é a morte. O que é a morte? A partir do momento que uma pessoa morre, você nunca mais a vê. O que é a morte eterna? A morte eterna é você nunca mais sentir o amor de Deus na sua vida. O maior sofrimento que nós vamos passar, nós não, né? Para aqueles que vão para o inferno. Se você não aceitar Jesus, você vai sentir isso. O que você sente quando você perde um ente querido? Uma tristeza enorme, principalmente que se for muito íntimo. Tem pessoas que passam o resto da vida inconformada, entram em depressão. Isso é uma amostra grátis do que é morrer eternamente. É o teu espírito se livrar de tudo aquilo que impedia de chegar até Deus e ele ficar, exposto literalmente ao mundo espiritual e saber que da onde ele veio, ele nunca mais irá se aproximar. Ele só vai sentir agora o sofrimento do reino das trevas. Ali tem dor, tem ranger de dente, tem doença, tem enfermidade, tem um monte de coisa. Tem todo sofrimento, está tudo lá. Todo esse sofrimento que nós passamos neste mundo, devido, lógico, ao nosso espírito estar em certas áreas adormecidas, mas é uma amostra grátis daquilo que as pessoas que forem para o inferno vão sentir. E esse sentimento, porque Deus é amor, né? Imagine você ficar sem o amor de Deus. Imagine quando um filho perde os pais, né, que se amam, qual é o sentimento, o sofrimento deles. Imagine o teu espírito quando se desencarnar, porque você vai morrer e você saber que você nunca mais vai ouvir os seus pais, vai ver o seu pai, o seu Criador. E você vai ficar com a criatura, satânica, de sofrimento, de desobediência. Ah, mas isso é injusto. Não é, ele está te dando oportunidade agora. Você que ainda não conhece Jesus, você que ainda não nasceu de novo, é uma oportunidade hoje de você aprender e dizer, não, eu quero esse Jesus. Eu quero aceitar Jesus porque eu quero a vida. Eu quero ativar o meu espírito para que um dia eu vá para a glória. Ninguém vai entrar na glória no pecado. Por isso que esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, é mentira. Aquele que perseverar até o fim na santidade. Sem santidade não veremos a glória de Deus. O que é santidade? É não estar no pecado. Pecar nós pecamos, mas permanecer no pecado não. Errar nós erramos. Mas tem pessoas que permanecem. O Judas, ele sabia do que ele estava fazendo. Ananias e Safira sabiam do que eles estavam fazendo.
Mas mesmo assim, persistiram, que nem está lá em Romanos capítulo 1. Mesmo eles sabendo que eles iriam para o inferno, mas continuam praticando os mesmos erros. É insistir no erro. É insistir no erro. É aquele ditado, né? Pau que nasce torto não se endireita, vai morrer torto. Mas Jesus endireita, só Jesus endireita, né? Então não tem jeito. É você que vai ter que decidir. Voltando então aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 14, 15, diz o seguinte: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então veja, Jesus, ele veio nos libertar desse poder da morte. A partir do momento que você se encontra em trevas, preste atenção, duas coisas entram na sua vida, a morte e o medo. Por que as pessoas estão sofrendo hoje? O que eles estão implantando na mente da humanidade hoje? Os governantes, né? Os malignos, né? Nem todos, mas a minoria quer o bem. Mas a maioria, né? Dos gananciosos, né? Dos corruptos, eles estão, a imprensa, né? Eles estão colocando o quê? O medo. Porque o medo anda junto com a morte. O medo e a morte estão junto. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de vida, de amor, de temperança, de justiça, de alegria, de fé, de certeza das coisas que se espera. Por quê? Porque a palavra de Deus diz. Então, se o teu espírito não nascer de novo, e como é que eu nasço de novo? Como Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos falou, eu tenho que voltar para a igreja. Não, tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Você precisa ser batizado, você precisa orar em línguas, você precisa voltar a andar. Você precisa andar no mesmo Espírito que Deus. E se não nascer de novo, com outro pensamento, com uma outra maneira de ver as coisas, ou seja, enxergar todas as coisas através da verdade, que é a palavra de Deus, você não consegue nascer de novo. A sua alma sempre vai tentar justificar neste mundo, mas o teu espírito vai sempre te mostrar a verdade através da palavra. A enfermidade Jesus já levou, as doenças o Senhor já levou naquela cruz. Por isso que ele disse, fazer isto em memória de mim. O que é em memória? Traz à memória aquilo que eu fiz por vocês na cruz. Nós vimos lá em Isaías 53, 4, 5. Verdadeiramente, isso é verdade. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Agora, nós precisamos assumir essa palavra. Os sinais só seguirão aqueles que creem. Não é porque eu sou crente, não é porque eu sou apóstolo, que eu prego a palavra de Deus, que é a mesma condição que eu tenho você. É pela minha fé, pela fé de vocês. A atitude, a fé sem a obra, ela é morta. Vamos lá. Toda enfermidade vem de dentro da pessoa. A morte não entra por um vírus ou causa natural. Não. Mas pelo espírito do homem, pelo espírito adormecido e o medo. O espírito adormecido é o espírito do pecado. Então a pessoa ela peca, depois ela é ameaçada com certos sintomas, ela sente medo, ela permanece, né? E aí ela fica doente. Ela ouve, ela vai no médico. Quantas pessoas já foram no médico, fizeram exame, não deu nada. Mas o que é isso? Mas só não tem nada. É a alma que está contaminada. Ouviu demais. Não, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Eu estou com medo. Quantas pessoas hoje estão vivendo síndrome do pânico por causa do medo que estão colocando na televisão? Morreu não sei 300 mil, morreu não sei o que lá, está morrendo, está aumentando, a curva está aumentando. Acredita? Eles estão manipulando, estão inventando. Não, mas irmão, não acredita em imprensa. Não acredite nessa imprensa. Agora em maio de 2021, né, nós estamos em 2021, vai vir uma imprensa, a Jovem Pan Notícia.
News, não sei como vai chamar, um Pingo nos Is, o pessoal lá, esses vão falar a verdade. Assistam eles. Vocês vão ver a diferença das informações. Os que mentem e os que falam a verdade. É a mesma coisa, o diabo mente. O diabo te mostra no mundo, mas a verdade é a palavra de Deus. E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, diz o seguinte: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Está vendo? Da mesma forma que a morte e o medo entrou através de Adão, a fé e a vida vem através de Jesus, que é a palavra de Deus. Lucas 4, versículo 6, diz o seguinte: e lhes disse: eu lhes darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-lo a quem eu quiser. Então, nós vemos aqui, irmãos, que a morte também entrou na terra, e a terra hoje sofre porque mudou o sistema de governo. Antes era Deus que governava através de Adão, hoje é Satanás através dessas pessoas. Por que tantas doenças? Por que tantas enfermidades? Quantas doenças hoje fabricadas em laboratório, inclusive esse vírus? Ah, veio do morcego. Mentira! Esse vírus veio da França e depois foi mandado para ser aperfeiçoado na China. Isso é um movimento global, tem muita gente ganhando muito dinheiro. Imagina esses laboratórios de vacina, por isso que tem várias vacinas, porque o povo está com tanto medo. Eu quero a vacina, eu quero a vacina, eu quero a vacina. Então, aí tem um monte de vacina aí. E aí as pessoas vão tomar a vacina. O vírus nunca mais vai embora. E aí? Quanto tempo essa vacina dura? Uns falam que é 3 meses, outros falam que é 6 meses, outros falam que é 2. Ninguém sabe. Mas o povo quer vacina. E o que está acontecendo, irmãos? Tem mais de 43 milhões de vacinas. O governo federal passou para os governadores. E só foram aplicados 21 milhões. Cadê essas 22 aí? Cadê as 22 milhões? Onde eles estão colocando isso? Aí você assiste o repórter e diz, não tem vacina, não tem vacina. Assista a tua televisão, liga lá. Você vai encontrar qualquer jornalista falando, não tem o que eles estão fazendo com as 22 milhões de pessoas que poderiam estar sendo vacinadas e correm o risco de morrer. Por quê? Porque eles querem culpar. Eles não estão preocupados, estão ganhando muito dinheiro com isso. Então veja, a vida e a morte depende de quem você escolhe para ficar do teu lado. Eu prefiro Jesus, porque ele veio trazer vida. Estou terminando. Por isso que é importante, eu estava até dizendo, por isso que é importante nós nascermos de novo. 1 Coríntios 15, 21 diz o seguinte, é o que eu falei, ele nos deu essa autoridade, ele morreu na cruz, para quê? Para nos dar essa vida. Porque por isso que sem Jesus você não terá vida. As trevas precisam da alma para adoecer o corpo, fazendo o homem pecar, ficando desprotegido. Então as trevas, ela trabalha junto com a doença, a enfermidade. Faz o homem pecar, porque o pecado traz a morte e o medo. E aí o corpo fica vulnerável para o vírus, que é um espírito maligno que dá vida, assim como nós temos um espírito que dá vida ao ser humano, um gato, né? O gato ele tem só alma, mas é a parte espiritual, um animal, né? Mas eles têm vida. Assim como esse espírito que dá vida a nós, existe um espírito maligno que dá vida a um vírus, uma bactéria. Mas para eles entrarem no nosso corpo, nós precisamos estar vulneráveis. E como que ele faz? Através do pecado. O salário do pecado é a morte. Vem os sintomas, vem o pensamento, e aí a pessoa começa a permitir que essa coisa entre. O vírus está acontecendo isso. Eu sempre falo isso, eu não sou médico, eu não estou aqui, mas a minha fé diz isso. 30% é vírus maligno, 70% é mente, de medo. Então, a morte, que é o vírus, só vai entrar se o 70% estiver com medo. Agora,
30% é o vírus, eles existem, não estou dizendo que ele não existe, é um vírus maligno, mata mesmo. Porém, se o outro 70% tiver vida, ele jamais vai manifestar no seu corpo. Você pode até pegar, mas não vai sentir nada. A Bíblia diz que aquele, no Salmo 91, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, dano nenhum lhe causará. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. O que está acontecendo com os 70% do seu espírito? Ele está crendo, ele tem a palavra de Deus, porque se não tiver a palavra de Deus, o vírus vai manifestar. E nós temos visto muitos crentes morrer, pastores estão morrendo. Não estou aqui julgando ninguém, apenas eu estou dizendo aquilo que a palavra de Deus diz. Nós vamos entender isso daqui a pouco, quando eu ministrar a Santa Ceia. Deus deu o poder ao homem sobre a vida e a morte. Provérbios 18, 21 diz o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-las comerão do seu fruto. Então presta atenção, a língua, quando Deus criou até a vida, façamos o homem, quando ele criou todas as coisas, e disse Deus, o que você está confessando? Do seu coração, quando você confessa, quando alguém fala, você sente medo? Não adianta você falar, está amarrado em nome de Jesus, mas o teu coração está dizendo, eu estou com medo. Porque o pecado traz o medo e traz a morte. Agora, a palavra de Deus no seu coração, no seu espírito, traz vida e traz saúde para você. Porque você confessa a vitória, mas sem medo, com a certeza das coisas que você espera. Então, quando eu confesso aquilo que Jesus fez na cruz, mas no coração, ele morreu na cruz para nos dar esse poder. Agora vocês têm fé. Agora vão no meu nome e faço a obra acontecer. E assim tem que acontecer. Não apenas falar e desejar positivamente. Lá em João capítulo 15, versículo 7, é um segredo. Olha lá. Diz o seguinte: se vocês permanecerem em mim, ou seja, vocês têm que ter Jesus na vida de vocês, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Veja, uma condição: se vocês estiverem na palavra e a palavra estiver em vocês. Eu tenho que ser de Jesus, para que a minha fé, ela seja uma fé viva. Eu tenho que servir a Jesus para enfrentar qualquer mal. Mas não basta eu servir a Jesus. Eu tenho que ter a palavra revelada que ele fala no meu coração. Aquela palavra que me enche de fé, que o centurião falou: Jesus, basta uma palavra que o Senhor disser, meu servo ficará curado. É assim. Não precisa ficar repetindo. Não, uma palavra que Deus fala, você ora em cima daquela palavra, descansa no Senhor. O mal vai ter que sair. Porque maior agora é o que está em você do que aquele que está contra você. Salmo 109, 18, eu vou ler, depois eu vou já terminar. Ele vestia a maldição como uma roupa entre ela e seu corpo, como água em seus ossos, como óleo. O que quer dizer isso? Não apenas fala, mas veja o espiritual maligno tornando-se o mal físico. Essa é nítida. Essa palavra nos mostra nitidamente que o mal maligno transforma, entra no nosso corpo físico. Vou ler de novo. Ele vestia a maldição traz doença, enfermidade, como uma roupa entre ela e seu corpo, como água em seus ossos, como óleo. Veja, a maldição penetrando no corpo, nos ossos dessa pessoa. Então, aquilo que eu estava falando para vocês. A palavra do Senhor, a vida, a enfermidade, o mal, seja qual for, ela está no teu espírito. É do teu espírito que você dá legalidade para esse mal entrar. Porque aquele que está com o Senhor, se o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. E foi para isso que Jesus morreu por nós naquela cruz. Ele deu a vida dele por nós. E hoje, agora, nós vamos participar do corpo e do sangue dele. E quem pode participar do corpo e do sangue dele? Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que vivem pela fé.
A palavra do Senhor diz, eu vou pegar aqui minha Bíblia, rapidamente, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um de si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, por estar comendo indignamente e bebendo, por isso há entre vocês muitos fracos, olha aí, e doentes, e vários que já dormiram, já morreram. Mas se nós tivermos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Então, às vezes a pessoa participa do corpo e do sangue de Cristo de uma forma indignamente, indigna, não de uma forma digna, ela piora a vida dela. Volto a dizer, assista aquela mensagem minha, que está aí no nosso YouTube, comei da minha carne, bebei do meu sangue, e depois a carne de Jesus, a carne de Cristo e o sangue de Cristo, se eu não me engano, é de Jesus. Uma coisa, essas 3 mensagens é poderosa para te explicar o que é isso. Eu não vou entrar nesse detalhe. Eu quero convidar vocês agora, vocês que vieram aqui na igreja hoje de manhã, pegar o corpo e o sangue que eu consagrei para vocês. Vocês que não puderem estar aqui, né, que são de longe, eu pedi para que vocês preparassem na sua casa e agora nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Mas antes, eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar a cada um que aqui está, meu Pai, comigo, diante, Senhor, da televisão, de um celular, de um computador. Neste momento, Senhor, apresentando a sua vida diante de Ti. Nós não podemos participar do Teu corpo, do Teu sangue, de forma indigna. E como que nós fazemos? Confessamos os nossos pecados. Você que está no pecado, que quer deixar esse pecado, confesse os seus pecados ao Senhor. Se confessar de todo o seu coração, se arrepender de todo o coração, o Senhor vai te perdoar. Mesmo você que já passou pelas águas, mas ainda está no pecado. Se você é uma pessoa que está fora da palavra, você é uma pessoa incrédula, você está com brigas na sua casa, incompatibilidade, você não perdoa. Perdoa. Perdoa o seu irmão. Perdoa aqueles que estão fazendo mal para vocês, estão te perseguindo. Libere o perdão. Porque se enquanto você não perdoar, você também não será perdoado. E como que você poderá participar do corpo e do sangue de Cristo se você está com essa mágoa no coração? Se você estiver em outro pecado, prostituição, adultério, fornicação, confesse os seus pecados. Agora, em nome de Jesus, o Senhor Jesus vai te perdoar. Mas se confessar de todo o seu coração. A palavra do Senhor diz que Ele esquadrinha o coração, Ele prova os pensamentos para dar a cada um de vocês segundo os seus caminhos, suas atitudes. Abre o seu coração, confessa a sua fraqueza, seus medos, suas incertezas. O Senhor é fiel em perdoar. Porque todo esse sentimento errado entrou porque a morte entrou na nossa vida. A iniquidade, o pecado, e o inimigo teve legalidade maligna para influenciar o nosso pensamento. E quando ele consegue influenciar o nosso pensamento, todo o nosso corpo padece. Existe um ditado, cabeça que não pensa, o corpo padece. E é verdade. O povo está sofrendo porque não conhece a verdade, não vive a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Pai, em nome de Jesus, juntamente com cada irmão, cada irmã, eu lhe peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, por tudo aquilo que nós cometemos, ó Pai. Senhor, que não tem te agradado, todas as palavras que falamos, tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que fizemos,
e tudo aquilo que omitimos, deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer. Senhor, nos perdoa. Perdoa-nos em nome de Jesus Cristo, porque nós não queremos participar do teu corpo e do teu sangue indignamente. Peço neste momento, Pai, que o Senhor consagre este pão e esse suco de uva como teu sangue e como teu corpo. Em nome de Jesus, como ministro do teu Evangelho, estou agora abençoando este corpo e este sangue. Pegue agora na sua mão o pão. Feche os seus olhos, apresente a Deus, pois a palavra do Senhor diz que naquela noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão e disse, Ele deu graças e falou com seus discípulos, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Pai, como o Senhor nos mandou, pois o Senhor diz que aquele que te ama são aqueles que cumprem os seus mandamentos. Senhor, aqui está o teu corpo pela nossa fé. E declaramos que esse é o verdadeiro alimento, a verdadeira comida que alimenta o nosso espírito. Senhor, que nesse momento, quando o seu corpo penetrar no nosso corpo, assim como o maná penetrava no corpo daqueles que o Senhor estava guiando, Senhor, pelo deserto, dava força, e nenhum deles ficaram doentes durante 40 anos. Que esse corpo tenha vida, a vida do Senhor em nossas vidas. E eu peço que todos vocês repitam assim comigo, este é o corpo de Cristo. Eu como pela minha fé, para a glória do Senhor, até que venha. Amém. Pode comer do corpo. Da mesma forma, depois que ele ceou, ele pegou um cálice e disse, o cálice do uva, com o suco da uva, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comer deste pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Pai, nós estamos aqui com o cálice da nova aliança, no seu sangue. O sangue que nos lava e nos purifica de todos os nossos pecados confessados e arrependidos. É o sangue, Senhor, que nos dá a renovação da aliança com o Senhor, aliança com Deus. Senhor, nós declaramos que esse é o sangue do Senhor Jesus em nossas vidas. E nós declaramos porque nós reconhecemos a Tua morte naquela cruz, para nos dar vida contra enfermidades, contra doenças, contra todo pecado, nos dá poder e autoridade para resistir ao mal que tem tentado nos assolar. A Tua palavra diz que há uma diferença na vida daquele que te serve e aquele que não te serve. Senhor, este é o sangue na vida de todos aqueles que te servem de uma forma digna, em nome de Jesus. Diga assim, este é o sangue da nova aliança que eu tenho com Jesus. E eu declaro que esse sangue, pela minha fé, me traz vida, a vida do Senhor sobre a minha vida. E quem crê, diga amém. Então beba do sangue de Jesus. Aleluias. Glórias e glórias nós te damos, Senhor. Ore balaba shuri canturi, ore kalama shuri canturi ribarabalaias. Ricalamaka shuri canturi ribarabalaias. Oh, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, tem nos feito. Obrigado por estar agora com os meus irmãos, participando do Teu corpo e do Teu sangue, Pai. Obrigado. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Que essa mensagem possa falar ao coração de cada um deles, Pai. E que eles possam ser fortalecidos e eles possam compreender que sem a Tua palavra eles não terão vida. Porque a Tua palavra, revelada pelo Teu Espírito,
é que nos traz a sua vida. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Bom, que bom estarmos aqui, participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Gostaria de estar perto, na igreja, estou com saudade de vocês, mas em breve, em nome de Jesus, estaremos juntos. Irmãos, assista, você que assistiu essa mensagem, pode compartilhar, pode ensinar, pode mostrar, pode se inscrever. Ajuda o nosso canal a crescer, para que a gente possa alcançar outras pessoas. Amém? Em breve eu tenho boas notícias para vocês. Aí estou esperando a igreja voltar para que a gente dê a notícia. Não sei se eu vou aguentar ou eu vou postar no nosso grupo do WhatsApp. Tá certo? Você que é da igreja nossa, que é a Igreja Cristã da Aliança com Deus, entra no nosso particular lá. Se você quiser fazer parte do nosso grupo, é só dar o seu telefone lá para a gente. Tá bom? Irmãos, uma boa semana. Deixa eu abençoar o seu dízimo, a sua oferta, você que trouxe, você que depositou, na conta da igreja. Quero orar e abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu abençoo todos os fiéis dizimistas ofertantes da tua igreja. Declaro que todos aqueles que por amor, por gratidão, meu Deus, por reconhecimento de tudo que o Senhor fez por cada um deles naquela cruz, dizimar e ofertar. Meu Deus, que seja repreendido o devorador dessas vidas e que seja aberta a janela do céu sobre os fiéis, dizimistas ofertantes da nossa igreja, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, um bom domingo, uma boa semana. Essa semana nós vamos postar mais uma mensagem. Espero que no próximo domingo tenha já o nosso culto presencial. Deus abençoe e até a próxima.